Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção do estudo do gênero textual, texto dramático teatral, tá? Então nós iremos fazer a correção dessa atividade aí, que aparece nas páginas 75 e 76. Vamos estudar algumas características do gênero textual que você conheceu na seção Hora da Leitura, o texto dramático, chamado também de texto teatral. Como o próprio nome já diz, esse gênero existe com o intuito de ser encenado, ou seja, para ser utilizado na montagem de uma peça de teatro, certo? Mas ele também pode ser simplesmente lido, como você e seus colegas fizeram neste capítulo. Então, cada um fez a sua leiturazinha individualmente, tá? Porque não teve como nós fazermos essa leitura juntos, devido nós não estarmos em sala de aula, mas cada um fez a leitura aí do seu texto, tá bom? Agora nós vamos responder as perguntinhas. Primeiro, o texto Era uma Vez, Outra Vez tem um narrador? Como vocês observaram, o texto ele não tem um narrador, tá? Não possui um narrador. Geralmente, textos como o que vocês viram lá na hora da leitura, texto teatral, ele não tem um narrador, porque os personagens eles vão encenando e conversando, né, durante aí a apresentação. Segundo, além do título e do nome do autor, quais são as primeiras informações que aparecem no texto? As primeiras informações apresentadas são os nomes dos personagens. Certo, gente? O nome dos personagens. 3. Responda o que se pede. Qual é a função no texto dos trechos escritos em caixa alta, que são as letras maiúsculas, e destacados em negrito ou em caixa alta e sublinhados? A função desses trechos é dar orientação ao leitor do texto, que inclui as pessoas envolvidas com a montagem da peça teatral. B. Como esses trechos são denominados? Esses trechos são denominados, deixa eu colocar, rúbricas, tá? São as rúbricas. Gente, este problema aqui, rúbricas, tá? Quando a tia sair, vai sair de novo o nome, tá? Rúbricas. Então, esses textos aí são denominados rúbricas, tá, gente? C. Os trechos devem ser lidos quando o texto é encenado? Não deve, tá? Você não vai ficar lendo o nome dos personagens para ir falando, né? Então, cada personagem vai falando de acordo com o que o seu nome vai aparecendo lá, né? Vocês já sabem disso. D. Esses trechos são escritos com uma fonte, que é letra, diferente daquela utilizada para a escrita dos diálogos entre os personagens, e colocados em negritos ou sublinhados para não confundir o leitor, que outros recursos também utilizados com esse objetivo. Outro recurso utilizado com esse objetivo são os parênteses, tá? Então, os parênteses também, como apareceu aqui em letras, eles podem ser usados aí com esse objetivo. Vocês sabem, né, gente, que não há necessidade de eu fazer a leitura aqui do que está escrito dentro do parênteses. O que vem dentro do parênteses é uma explicação, né, para que a gente possa entender. 4. O leitor consegue identificar o personagem que está falando no texto? Como? Sim, o leitor ele consegue identificar o personagem que está falando, porque antes de cada fala é citado o nome do personagem. A tia não vai voltar lá no texto, mas vocês observam que antes de cada fala aí aparece o nome do personagem. Esse nome não é necessário, você não vai fazer a leitura desse nome, é só para você saber qual é o personagem que vai falar, né? Quando é uma peça teatral, os personagens já sabem que é a vez dele, então ele fala, né? Quando a palavra todos aparece antes de uma fala, o que o leitor deve entender? Que bagunçou. O leitor deve entender, deixa eu ver se consegue arrumar aqui. O leitor deve entender que os personagens que fazem parte de um mesmo grupo devem dizer ao mesmo tempo aquela fala. Então, quando tem a palavrinha todos, significa que todos ali que fazem parte daquele grupo ali devem falar ao mesmo tempo, certo, gente? E a sexta questão,
qual palavra faz o leitor perceber que o texto é dividido em partes? A palavra cena, aí aparece cena 1, tá? E cena 2, aqui tem um 2, não sei se vai aparecer. Cena 1 e cena 2, tá? Então, essas palavrinhas aqui é que fazem o leitor perceber que o texto é dividido em partes. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, já li ontem na hora da explicação, mas vou ler novamente. Uma das características do texto dramático ou texto teatral é a ausência de um narrador. Mesmo que o narrador faça parte da peça, o texto em si não conduz o leitor por meio de uma narrativa. Assim, o leitor compreende a história e as principais características dos personagens, principalmente a partir do diálogo que se dá entre eles. Pode-se, então, dizer que nesse gênero textual, o leitor tem muito espaço para interagir com a história e também criar diversas interpretações a partir de sua própria imaginação. As informações relacionadas ao desenvolvimento das cenas e ao comportamento dos personagens são chamadas de rúbricas, tá? E costumam ser escritas em fontes, que são as letras, tá? Deixa eu estar falando, mas não há necessidade de quando você ler, você falar. Diferentes ou então destacadas de algum modo, evitando assim que o leitor se confunda enquanto faz a leitura. Ok? Aí nós temos aqui dicas, tá? Literatura aí, uma dica para vocês. Quem conta um conto aumenta um ponto. Já até olhei esse livrinho aqui, interessante, tá? Vocês podem fazer a leitura. Quem tiver como fazer a leitura aí desse livro, faça, que é bem interessante. Procura aí na internet, que talvez até vocês encontrem também, tá, gente? Então, essa é a correçãozinha da nossa atividade de hoje. Aí nós temos aqui a hora de escrever. A hora de escrever tem assim: chegou o momento de você escrever um texto dramático, mas você não fará isso sozinho. Será um trabalho coletivo, uma criação de toda a classe. Com o professor e os colegas, faça a leitura da sequência aí das imagens. Calvin Haroldo. Aqui nós temos a sequência. Vocês vão fazer sozinhos, né, gente? Que não tem como a gente fazer aí em grupo. Aí nós temos aqui: imaginem, discutem o que poderia ter acontecido antes da cena retratada no primeiro quadrinho. Depois pense o que poderia ter acontecido nas cenas retratadas em cada quadrinho. Que reação e sentimentos poderiam ter sido vividos pelos personagens envolvidos. Na próxima etapa, coletivamente, vocês escreverão essas linhas sobre a forma de texto dramático, ou seja, vocês criarão um texto para ser ensinado. Então, gente, vocês vão observar as imagens aqui e irão escrever um texto teatral, como se fosse para o Calvin e o Haroldo mesmo dramatizarem, né? Uma peça teatral. Então, vocês podem escrever, podem estar buscando orientação lá no texto que vocês viram. Lógico que esse textozinho aqui vai sair bem menor, não precisa vocês fazerem enorme igual aquele, tá? Aqui tem o planejamento, tá? Vocês vão ler as instruções aqui, vão escrever o textinho de vocês, com a fala dos personagens que cada um vai falar, o nome dos personagens já fala na frente. E depois vocês vão escrever aqui. Essa atividade vocês irão apresentar na segunda-feira, tá? Então, produzam um texto de vocês e apresentem na segunda, porque segunda dá para apresentar. Porque nós temos a nossa aulinha aí pelo Google Meet, então dá para vocês apresentarem, certo? Então, façam texto, essa é a atividade de hoje e bom estudo para todos.